Porque na hora que eu sento para meditar, o ego não quer abrir mão, porque vai ter que mexer em coisas lá fundas, e ele fica dizendo, olha o negócio do relógio, a gente tem que fazer tal coisa, olha não sei o que, veja o barulho, não esqueça disso, não esqueça daquilo, como alguém tentando nos distrair de olhar para o essencial que precisa ser olhado. Então, claro, que parte da dificuldade da gente meditar tem a ver com a nossa rotina exacerbada de muitas informações, de excesso de Facebook, de jornais e de um monte de conteúdos que não vão nos ajudar a chegar em lugar nenhum, só vai piorando a nossa situação. Mas parte da dificuldade de meditar tem a ver com a parada para olhar para um conteúdo sério. Sabe a criança que fez uma coisa errada e daí ela fica toda, chamando atenção e fazendo um tipo de bagunça para você não parar e olhar para aquilo que precisa olhar? Filho de vocês já fez isso ou vocês já fizeram isso? É o ego fazendo esse tipo de coisa, dizendo, pelo amor de Deus, não pare, não olha, porque se olhar eu vou ser desbancado, se olhar eu vou ter que rever, se olhar eu vou ter que mudar, então não pare, não olhe. Mas todo sujeito que desejar se enfrentar terá à sua disposição recursos desconhecidos de si mesmo. Não é consoladora essa ideia? Então, nós estamos aqui analisando que existem situações que são difíceis, que são perturbadoras, mas que ao não enfrentá-las, elas vão para o inconsciente. Esta lógica, ela começou a ficar clara no sentido da psicologia como nós a conhecemos a partir de Freud. Vocês já ouviram falar de Freud? Freud traz um marco da sua teoria em 1900, quando ele lança o livro dos símbolos. Mas veja que interessante, porque em 1900 Allan Kardec já tinha vindo em 1857 e já tinha trazido as principais questões que estruturam o desenvolvimento da psique. Aí depois vem Freud, você lê Freud, volta para Allan Kardec e fala, meu Deus do céu, está tudo bem organizadinho aqui. Aí vem Jung, depois, em 1840, 50, você volta e lê Allan Kardec e diz, meu Deus, em essência essas coisas já estavam todas aqui. E estes autores, como Freud, Jung e outros autores da psicologia e da psiquiatria, eles nos trouxeram recursos para a gente olhar para a doutrina e compreender melhor. Interessante isso, né? Então nós não estamos fazendo uma aula de psicologia porque esse não é o objetivo. O nosso objetivo é buscar recursos e conceitos da psicologia para compreender melhor o percurso de espíritos imortais que nós somos. E Freud foi o grande desbravador deste conceito, o inconsciente, para mostrar que existem conteúdos que fazem parte de nós, mas que nós não enxergamos. E como que ele descobre isso? Inicialmente através da hipnose. Porque quando o sujeito, então, que tinha uma paralisia no braço, que tinha uma fala interrompida, uma mudez ou algum tipo de problema que parecia físico, mas que não tinha componente físico, feitos os exames, dizia, meu Deus, mas o que é isso? Então, não há nenhum problema nos nervos da perna, e como que essa mulher não consegue andar? Não há nenhum problema naquela vista, e como que não está enxergando? E aí Freud, junto com outros autores como Charcot, faziam a hipnose. E o sujeito sob hipnose agia da maneira natural, sem aquele defeito ou sem aquele problema. Olha que coisa interessante. Então não conseguia falar, mas quando estava sob hipnose, a voz aparecia. Não conseguia andar, mas sob hipnose voltava a mobilidade da perna. E aí fala, meu Deus do céu, mas o que é isso? E a partir disso ele foi descobrindo que existia então uma divisão entre aquilo que eu sou. Alguns aspectos estão conscientes, eu sei, eu sinto e eu penso, e existe um mundo que está inconsciente, de coisas que influenciam o meu comportamento, mas eu não sei, eu não sinto e eu não penso. Como que fica isso para vocês? Vocês têm um inconsciente? Como você sabe? Como você sabe? E aflora de vez em quando. A gente vai descobrir que tem um inconsciente quando ele aflora. Porque antes disso, em teoria, não faz sentido. E quem nunca sentiu essa coisa aflorando, né, Pedro? Quem nunca sentiu esse negócio aflorando, acha que não tem, que está tudo sob controle. E as pessoas às vezes dizem, eu fiquei fora de mim.
Não, você não ficou fora. Aí que você se encontrou de verdade. Você estava fora a vida inteira. Aí você se encontrou de verdade. Eu perdi o controle. Veja que eu perdi o controle para quê ou para quem? Eu perdi o controle para uma força que existe dentro de mim e que o ego estava tentando controlar. E de repente vem aquele cavalo, aquele impulso e eu perco o controle do meu comportamento. E aí nós vamos descobrindo que existe um mundo enorme dentro de nós. Se fizéssemos em porcentagem, quanto de consciente, quanto de inconsciente, o que vocês acham? Mais consciente ou mais inconsciente? E por que quando alguém pergunta a teu respeito, você fala como se tivesse certeza de quem você é? Por exemplo, nossa, como você é egoísta. Eu egoísta? Eu não vejo que eu sou egoísta. Mas a parte que me faz dizer que eu não sou egoísta, que eu consigo olhar, é a parte consciente ou a parte inconsciente? Consciente. Então será que no inconsciente não existe um cara baita, orgulhoso ou egoísta que eu não enxergo? Estão entendendo a lógica? Nossa, você foi tão grosseiro naquele momento. Imagina, eu só queria te ajudar. Porque eu tenho certeza que não foi grosseria. Mas será que eu não enxergo a grosseria na dimensão consciente, mas ela não está lá no inconsciente, um desejo de me vingar do outro? E aí é que a vida vai se estraçalhando, a vida consciente e egóica vai se estraçalhando. Porque nós somos obrigados a assumir que existem forças muito maiores e que direcionam o nosso comportamento. Freud faz uma proporção de 5 a 10% de consciente e inconsciente. E depois vem Jung e vai falar de uma ilha no oceano. O que é uma ilha no oceano, gente? Nada. Uma ilha no oceano não é nada. E dentro da perspectiva reencarnacionista isso faz muito sentido, porque nós somos espíritos milenares, nós tivemos milhões de encarnações. E aí agora, o que eu sei a meu respeito nesse momento, aquilo que define o meu comportamento nesse momento, eu vou dizer que eu sei quem eu sou, por que eu agi, por que eu fiz, quais são as minhas intenções, quais são os meus desejos? É uma pessoa louca, que acha que sabe quem ela é. Não faz sentido isso que eu estou falando para vocês? E o mais interessante é que essa proposição de olhar para dentro, ela não é atual. Sócrates traz para a filosofia e estabelece como base do seu pensamento: conhece-te a ti mesmo. Mas a gente vai descobrir que isso já estava lá escrito no pórtico do templo de Delfos há 650 anos antes de Cristo. Começa o pensamento psicológico, o olhar filosófico do Ocidente a partir dos 7 sábios. Então veja que toda a nossa compreensão de sujeito que temos no Ocidente hoje tem lá como fundante: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Toda a filosofia, ou seja, o pensar sobre o humano com consciência, começa a partir dos 7 sábios, como fundação da filosofia ocidental. Então não é uma coisa nova. A psicologia, somada à doutrina espírita, vem nos trazer mais recursos para a gente olhar para dentro. Vem nos ensinar como fazer. Vem nos mostrar estes percursos para auxiliar a nossa jornada interior. Mas isso já faz parte da humanidade há muito tempo. E qual é o triste? A gente continua olhando para fora. E vê o noticiário do fulano que matou com metralhadora. Eu estava viajando quando vi a notícia lá do fulano que tinha matado com metralhadora, não sei quem, e aí vieram me perguntar: Marlon, o que você acha disso? Eu falei: estou pensando. Aí, mas o que você está pensando? Compartilha com a gente. Eu falei: eu estou pensando sobre a minha agressividade e o quanto que o ser humano é capaz de pegar uma metralhadora e sair matando todo mundo aí. E aí estava pensando de verdade, que tipo de situações que se a vida me oferecesse eu perderia o controle, que tipos de constrangimentos continuados ao longo de anos isso mexeriam com a minha estrutura, porque é muito fácil estar fazendo palestra no centro espírita quando a vida está estabilizada. Será que se tivesse nascido no meio da favela, da corrupção, da prostituição, a gente ia estar aqui perfumadinho numa sexta-feira à noite, falando de espiritismo, chamando de meu irmão? Não, né? Claro que não. Então, a gente deveria ler o noticiário e pensar o que isso fala de mim, porque é um ser humano que agiu dessa maneira. E eu sou um ser humano. Fazemos parte da mesma espécie, das mesmas condições.
Então isso me obriga a pensar sobre a minha agressividade. E quando eu olho as prostitutas na rua, eu sou obrigado a pensar sobre a minha sexualidade. E quando eu olho todos os problemas nos noticiários, quando eu termino de ler um livro, um romance, eu deveria o tempo inteiro estar olhando e perguntando o que isso fala a meu próprio respeito. Mas a gente não usa o tempo para isso. A gente vai falando do outro, do mundo lá fora, das pessoas, das situações, dos contextos, dos livros, e muito pouco faz o movimento para dentro. Vocês concordam comigo ou não? Vocês já fazem o movimento para dentro. Levanta bem o braço assim, para eu ver quem faz o movimento plenamente para dentro. Plenamente não. Plenamente não. Eu já quero constranger agora em público. Não faz, né? Infelizmente a gente tem muita dificuldade de fazer esse movimento para dentro, e por isso estudar a Joana de Ângeles é tão difícil, né? As pessoas dizem, é muito difícil por causa do vocabulário. Não é o vocabulário dela que é difícil. Porque você abre lá o texto, está falando do puritanismo. A frase diz assim: a puritana traz dentro de si anelos exacerbados por gozos promíscuos. Qual é a dificuldade de entender uma frase dessa? Que a puritana traz dentro de si anelos exacerbados por gozos promíscuos. Você tem dificuldade de entender essa frase? Não. Agora imagina que você é a puritana. Você lê uma frase dessa. Gente, não dá para entender Joana de Ângeles. Não existe dificuldade de compreender uma frase dessa. Existe? Não existe. Mas você se dizendo puritana, olhar para uma frase dessa e pensar, meu Deus do céu, esse espírito aí é super elevado. Divaldo Pereira Franco é considerado o maior médium do espiritismo no mundo hoje em dia. Gente do céu, vou ter que pensar isso. Mas eu não vejo impulso sexual dentro de mim. Eu juro, Joana, que eu não vejo nada disso. Aí eu vou meditar e refletir até que eu começo a entrar em contato com a minha sexualidade. Isso é o difícil, não é o entendimento teórico, né? Dentro da perspectiva psicológica, Freud nos traz 3 conceitos. O ego, é ele quem traz a noção de ego como hoje nós entendemos, e nós vamos falar de ego muitas vezes. Então pense o ego enquanto essa parte consciente que organiza o meu pensamento, que determina, que fala quem eu sou. Quando vocês perguntam quem sou eu vou dizer, eu sou Marlon, eu sou uma pessoa extrovertida, tenho 34 anos, sou psicólogo. Todas são as descrições do ego, de como foi se estruturando ao longo dessa vida. Aquilo que nós olhamos a nosso respeito, que nós sabemos, em geral, são as caracterizações do ego. Tá? E aí ele vai identificar que existem 2 estruturas que geram uma tensão dentro de nós. Vocês querem ouvir? Eu fiz uma introdução, uma tensão dentro de nós. Se você ficar aqui nessa sala e ouvir, você vai ter que parar para pensar aonde que estão essas 2 estruturas dentro de você. Vamos mesmo assim? Uma é o id, sede dos impulsos cegos dentro de nós. Impulso cego é no sentido daquela força que não enxerga para onde está indo, porque faz um movimento de realização do seu desejo. Olha o ambiente como pesou. Existe dentro de você e de mim uma instância de impulsos cegos caminhando para a pura satisfação dos nossos desejos. É essa parte que eu não sou capaz de me vingar de alguém que vem aqui e me humilha aqui na frente. Vem Fabiane aqui e vai falar, você é um ridículo, me humilha. Eu não vou conseguir dar na cara dela, porque ela é minha amiga. Mas se ela tropeçar e cair aqui na frente, eu vou dizer, bom, a justiça tarda. Isso é a satisfação que existe dentro de nós de um impulso agressivo, porque eu não consegui dar nela, mas quando eu vejo ela caindo, ou melhor, né, mais sádico ainda, ela saindo lá na escadaria. Gente, é isso aí, essa é a vida, né? Então
satisfação, aquele impulso dentro de nós. E é justamente em relação a estes impulsos que nós mais temos dificuldade de administrar a nossa vida. Por quê? Porque dentro de um discurso moralista, nós criamos a fantasia de que o equilíbrio psicológico e o equilíbrio espiritual estaria na anulação dessa instância. E qual é a desgraça da nossa vida? Quanto mais eu faço um movimento de resistência tentando anular o instinto, ou a pulsão, melhor do que instinto é a pulsão, mais ela reage bravamente até que ela ganha do ego. E aí nós somos tomados pelos nossos impulsos. Então, pensemos na questão sexual da puritana que eu estava dando exemplo, ou de qualquer outra situação, onde o sujeito vai se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo. Eu vi uma história triste esses tempos, de um moço que fazia parte de um centro espírita. Ele dizia: Marlon, faz muitos anos que eu não tenho desejo sexual. Não tem mesmo esse negócio aí. Tô bem, sublimei, tô ótimo. É uma coisa boa. A gente vai precisar começar a descobrir então aonde que está esse tipo de impulso dentro de você. Porque não é possível que você tenha eliminado esse negócio. Você não virou um missionário. Porque Divaldo Pereira Franco não precisa fazer sexo. Porque ele canalizou toda a sua energia para realizações. E aí a gente vê aonde que chega um sujeito quando é capaz de canalizar toda a sua energia. Mas ficar pintando quadros, tocando música aí, ó, não é suficiente para dar conta da energia sexual. Falei, mas vamos ficar atentos, né? Já que ele pediu minha opinião, falei, uma hora vai aparecer. Aí teve um dia que ele disse: olha, eu estou constrangido, mas eu queria te falar. Tudo por mensagem. Eu digo: pode falar. Tem um moço no nosso grupo de estudo que eu coordeno, que ele é casado com outro moço. Ok, aonde vai terminar essa palhaçada? E ele fica me mandando fotos dele pelado e vídeos dele se masturbando. Eu digo: e por que você está me contando isso? Ah, porque eu estou constrangido, eu não sei como fazer ele parar. Aí antes eu dei uma esquartejada. Tá vendo onde que está a tua satisfação sexual? Tá aí. Imagina, Marlon, mas eu não quero que ele me mande. Eu falei: então você me passa o contato. Daí eu disse: pô, o que você fez para ele não mandar? Ah, eu já falei para ele, ele não para de mandar. Eu falei: você me passa o contato dele? Que com uma frase que eu escrevi, eu tenho certeza que ele vai parar de mandar. O que você vai falar? Vou dizer: se você continuar, vou contar pro teu marido. Meu Deus, não pode fazer isso. Eu falei: então enxerga a alma penada, que você está se satisfazendo sexualmente e arrumando um discursinho de que você não quer constranger porque há satisfação. Só que uma satisfação pervertida, porque antes fosse se relacionar com alguém, antes fosse ter uma relação saudável, isso está tudo bem. Mas esse sujeito que proibiu o conteúdo sexual de fazer parte da vida, aparece de uma maneira toda adulterada, aonde ele estava dentro do centro espírita estimulando a traição, quando ele era coordenador de grupo de estudo. Olha que coisa absurda. Por que que ele fez isso? Porque o instinto ou o impulso sexual é uma coisa destruidora e a gente precisa se livrar dele? Não. Por que que ele fez isso? Porque ele tentou reprimir uma potência da alma. E como um rio caudaloso que a gente tenta fechar sua nascente, o que que acontece com o rio quando a gente fecha ali? Ele para de vir água e diz: bom, já que não tem para onde escoar, vamos dar uma segurada. É isso que faz? Não, continua vindo. E aí a gente vai aumentando a barragem e continua vindo. Chega uma hora que estoura aquela barragem ou a água começa a inundar. E nós começamos a ter os desastres. Então, por esta lógica, os desastres da nossa vida, ou poderíamos dizer, na terminologia de Joana de Ângeles, os conflitos existenciais, eles têm a ver com estes conteúdos que nos pertencem e que nós não sabemos administrar. Mas esse sujeito, por acabar tendo uma conduta tão vulgar dentro do centro espírita, se ele não tiver uma boa orientação, ao invés dele aprender a olhar para a sua sexualidade dali em diante, o que que ele vai fazer? Tá vendo como eu tenho que reprimir? Porque olha o que que aconteceu. E aí ele vai tentar se reprimir mais. E quando ele tentar se reprimir mais, se ele tentasse se reprimir mais, vocês aguardem, porque ia ter o dia que ele ia fazer sexo no banheiro com esse moço. Vocês viram o livro Perturbações Espirituais? Sim. Um dirigente de uma das mais importantes casas espíritas transando com uma moça no atendimento fraterno, na sala de atendimento fraterno.
Por quê? Porque é uma alma corruptível? Não, porque não olhou para os instintos que existiam dentro dele e não ficou atento. A sexualidade não é um problema, a agressividade não é um problema, essas questões são humanas. Mas quando eu tento eliminá-las da consciência, elas então reagem na mesma proporção agressiva e estúpida que nós a reprimimos. Como uma mola que quanto mais eu aperto, maior será a reação e resposta. E dentro dessa estrutura, o superego seria a parte que tenta conter os impulsos instintivos ou as pulsões humanas. Superego como uma estrutura que vai se construindo ao longo desta vida, em especial na relação com o pai, na estruturação, na relação com a lei e com a ordem. E aí o sujeito vive o conflito entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu posso fazer. E por isso Freud vai dizer que todos nós somos neuróticos. Daí temos alguns perversos e temos os psicóticos. Mas na grande maioria nós somos neuróticos, porque nós viveremos neste eterno conflito entre o meu desejo e as minhas proibições. Ou o meu desejo, a frase melhor seria, entre o meu desejo e as proibições sociais. Eu queria sair fazendo sexo com o primeiro que aparece, mas isso não é adequado. Eu queria agir dessa maneira, eu queria responder para essa pessoa, eu queria torrar meu dinheiro assim, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas não é possível. E aí nós vamos viver este conflito. E o ego, então, é a estrutura central administrando entre as proibições do superego e os desejos do id ou do inconsciente. E ele vai dizer que é praticamente impossível encontrar felicidade, porque não tem como equacionar de maneira tranquila isso. Por isso que ele faz parte desses pessimistas, né? Um olhar pessimista a respeito do ser humano, que diz, ou você atende os seus desejos, e quem atende puramente os desejos, acontece o quê? Cai na perversão. Porque não dá para viver uma vida impulsionada apenas pelos meus desejos. Hoje eu não quero levantar para ir para o trabalho. Ah, então não vou. Ah, não quero pagar minhas contas. Ah, não quero me envolver com ninguém. Ou você arruma uma mulher que te sustenta, né? Um marido que te sustenta, mas em vias gerais não há como sobreviver numa sociedade assim, fazer só o que der na telha. Né? Agora, se eu fizer só o adequado às exigências sociais, o que acontece com a gente? Deprime, ansioso, vazio, porque não há como viver a partir das exigências externas. E aí é que Freud se torna um grande pessimista na psicologia, de dizer, então o que faz? Fica aí tentando administrar. Uma hora tem um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, vai viver. Triste, né? Você consegue enxergar mais dos teus desejos ou mais das tuas proibições? Você enxerga onde que estão os desejos, assim, essas coisas que... Hã? Depende de onde eu estou olhando. Não, mas eu digo conseguir, assim. E quando a gente se acha muito bonito, é sinal de que a gente precisava dar uma entradinha ali no id. Dar uma olhadinha no que tem lá dentro. Na hora que a gente se acha muito dono da lei, muito correto, muito adequado, precisava dar uma entradinha ali para ver o que tem lá dentro. Se a gente se culpa demais, se condena demais, se exige, nós estamos falando desse comportamento mais repressivo do superego. E aí, a psicanálise vai compreender todos os sintomas da atualidade dentro dessa equação psíquica. Entre os desejos de vida, os desejos de morte, as repressões e como a gente organiza tudo isso. Isso aqui a gente vai retomando, porque em vários momentos ela vai falar do superego, ela vai falar do id, ela vai falar do ego, e aí a gente precisa lembrar que o ego é como se fosse uma estrutura que surge para administrar esses conteúdos todos e se colocar na vida. O id, enquanto os nossos impulsos, enquanto os nossos desejos, e o superego, enquanto as restrições ou proibições sociais. Isso fica claro para vocês? Quem tiver dúvida sobre essas questões da psicanálise, nós sugerimos a leitura do capítulo A Psicanálise e Espiritismo, Freud, fui eu que escrevi, mas eu já nem lembro, foi 2011.
Mas tem um livro chamado Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, publicada pela Leal, que é a mesma editora desses livros aqui, e que lá tem um capítulo sobre a estrutura psíquica, a psicanálise e o espiritismo. E tem um outro capítulo, que é da estrutura psíquica de Jung, que é o que a gente vai usar também, e o espiritismo. Então, na dúvida desses conceitos, volta lá para o Refletindo a Alma. Tá? Em relação ao inconsciente freudiano e essa dinâmica psíquica, o que vocês pensam, acham ou querem perguntar? Oi. Diga. Se eu uso uma fuga psicológica, ela é inconsciente. Sim. E daí eu não vou saber Isso. o que eu fiz. Isso. E aí, o que você quer saber? Como eu faço pra saber? Não, de verdade, eu tô te perguntando, é bem isso. E a gente não sabe que tá fazendo. E aí faz o quê, né? Eu acredito que certas situações de amadurecimento talvez faça ver isso. Sim, situações, conflitos. A lógica é de nós criarmos uma postura de se conhecer, né? Uma abertura ao novo. Então, como exemplo que eu dei, alguém me diz, nossa Marlon, que grosseria. E aí eu digo, não, eu não fui grosseiro. Eu estou fechando a possibilidade de me conhecer. Porque quando o outro diz isso, eu preciso parar e dizer, puxa vida, eu não tinha percebido essa grosseria. O que será que está acontecendo dentro de mim? O que me constrange nessa relação? Da onde que veio esse impulso? Por que veio? É para me defender, para me vingar? O que está acontecendo nessa relação? Isso sou eu usando das experiências da vida para o meu conhecimento. Eu tenho um problema na coluna, eu tenho um problema nas pernas, tenho queda de cabelo. Eu posso tomar um remédio para dor, eu posso tomar um antidepressivo. Ou eu posso parar e refletir o que está acontecendo dentro de mim. Não estou fazendo crítica ao antidepressivo prescrito pelos psiquiatras, tá? Eu estou fazendo crítica ao antidepressivo prescrito por ginecologistas e dermatologistas em especial. Porque ginecologista não é médico da mente. Ginecologista é médico dos órgãos genital. O que diz? Ginecologista é o quê? É médico do quê? Dessa coisa do feminino aí. Vocês imaginam chegar para um psiquiatra dizendo, doutor, eu estou com corrimento, e aí o psiquiatra aproveita e junto com o antidepressivo já dá um remedinho para corrimento? Vocês imaginam um psiquiatra fazendo isso? O que um psiquiatra vai dizer? Consulte um ginecologista. Vocês imaginam você na consulta com o psiquiatra, daí você mostra a tua pele que está com uma coceira e ele prescreveu uma pomada para você? Não. Então por que lá no dermatologista, quando você fala que está triste, ele se sente no direito de dar um antidepressivo? O médico que trabalha com as questões da mente, que teve formação para isso, é o psiquiatra. Às vezes entra com antidepressivo, às vezes não entra. Às vezes o antidepressivo mal prescrito faz uma virada e o sujeito faz um surto psicótico porque entra em euforia. Às vezes não precisa da medicação, precisa analisar o que está acontecendo. E a medicação vai só camuflar o conflito. Às vezes precisa da medicação para o sujeito entrar em contato com o conflito. Então precisa de muito cuidado, porque o nosso objetivo é olhar para dentro, entender o que está acontecendo. E a gente perdeu essa prática. Eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça, tomo um remédio. Mas eu preciso entender que dor de cabeça é essa. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu estou engordando, tomo um remédio. Ah, já tomei um monte de remédio, já ficou enlouquecido lá com a sibutramina, todas essas coisas, agora faz cirurgia de estômago. E aí a gente vai num monte de artificialidades ao invés de entender o que está acontecendo. E aí depois um monte de gente que fez cirurgia de estômago virou oculista, porque não conseguiu entender as demandas da alma. E aí a gente precisa parar e perguntar o que a minha alma quer dizer. Agora, se eu não quiser, dá para passar a vida inteira sem olhar para dentro? Nestas fugas psicológicas? Dá, porque a nossa vida é riquíssima de subterfúgios. Riquíssima. Se você tiver dinheiro, então, meu Deus do céu, melhor ainda. Eu tenho a sensação que a prova da riqueza, quando o Evangelho diz que a pior é a prova da riqueza, é por causa disso. Porque é tão fácil de fugir de si. Você programa uma viagem a cada 6 meses.
Na hora que tá triste, você sai jantar, comprar um presente para alguém. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque daí você vai comprar um presente para alguém, você compra um presente caro, a pessoa vai adorar, ela vai dizer, meu Deus, mas que lindo! Depois ela te manda mensagem te agradecendo do presente, e daqui a pouco já vem um outro aniversário, já vem uma outra coisa, e você vai se sentir uma pessoa super querida, porque deu presente para os outros. Olha que desprezível, né? E aí tem o álcool, pra gente beber o álcool. Não sou alcoolista, só bebo assim pra me dar uma divertida. Mas toda vez que eu bebo a dar divertida é quando tá o conflito lá dentro, porque eu só procuro pra sair pra beber quando tá o conflito que eu não tô lidando. Ou tem o sexo.